Olá, meus amigos do Pod Não Pod, estamos de volta para falar mais um pouquinho sobre o miolo aqui dessa edição Origens dos Super-Heróis Marvel número 1 do selo Abril Jovem. Pois é, vamos conversar então sobre o primeiro encontro entre o Quarteto Fantástico e o Incrível Hulk nas histórias das revistas em quadrinho. Beleza? Essa história se passa, está escrito aqui, originalmente na revista Fantastic Four número 12, em março de 1963, né? E conta com o General Ross contatando o Quarteto Fantástico para localizar e destruir, ele usa essas palavras, localizar e destruir o Incrível Hulk, que na época estava sendo acusado de ter destruído uma série de bases de mísseis do exército americano, né? O começo da história é bem interessante, mostra coisa saindo de um teatro, né? Ele foi escutar a Quinta Sinfonia de Beethoven com a namorada dele aqui na época, Alicia Masterson, que é uma moça cega, né? É um toque interessante, né? Um monstro e a moça cega. E enfim, ele está saindo do teatro e o exército que estava circulando em Nova York ataca o Coisa achando que ele era o Hulk, né? Enfim, o Coisa consegue se livrar, ele encontra com os amigos dele do Quarteto Fantástico e o General Ross finalmente aparece e fala para eles sobre o Incrível Hulk. Muito bem, o Quarteto Fantástico ele aceita a missão e vai de encontro ao Golias Esmeralda, né? Então ele já aqui no exército assistindo uma apresentação do General Ross, e eles fazem uma demonstração rápida de poderes para o General Ross, arrumam uma série de confusão no exército, tá? Eles utilizam, por exemplo, um trenó do exército, que eu já vou mostrar para vocês, acabam sofrendo um acidente provocado, né? De acidente não foi nada. Enfim, o General Ross perde bastante a paciência com o Quarteto Fantástico, né? Mas eles toparam a missão e acabam encontrando o Hulk e vendo que tudo na verdade não passava de um plano comunista para que o exército americano pensasse que fosse o Hulk, enquanto eles roubavam planos militares, né? O plano comunista ele é posto em execução pelo Cal Quartz, esse sujeito aqui, deixa eu mostrar para vocês, que está apontando aqui uma arma pro Rick Jones, né? O Cal Quartz é interessante como o Rick, descobre que o Cal Quartz é um comunista infiltrado, né? Ele recebe uma carteira que o Cal deixou cair, né, das mãos do Tocha Humano. Ele recebe essa carteira das mãos do Tocha Humano e observa um cartão saindo da carteira, um cartão sócio de uma organização comunista. Ou seja, vocês imaginem isso, né? Você está num país capitalista, né? Vocês estão no meio da Guerra Fria e você vai andar por esse país com a sua carteira, com o cartão da sua organização comunista, né? Realmente incrível. Enfim, na verdade, então, o Hulk não era o vilão porcaria nenhuma, o vilão era o Cal Quartz, e o Quarteto Fantástico mesmo assim acaba enfrentando o Incrível Hulk. Tá aqui justamente o primeiro encontro entre o Coisa e o Hulk, que era o que todo mundo estava mais esperando, né? São os dois monstros se enfrentando. Enfim, o Quarteto Fantástico acaba saindo todo na porrada com o Incrível Hulk, né? Não vou mostrar muito, vou mostrar só um pouquinho aqui dessas duas páginas, porque eu gostaria muito que vocês corressem atrás disso aqui para poder encontrar. Muito bem, pessoal, detalhes interessantes aqui dessa história. Primeiro de tudo, vamos falar da equipe criativa, né? A equipe criativa tem o Stan Lee no argumento, o Jack Kirby nos desenhos e o Dick Ayers na arte final. Finalmente acreditaram aqui o arte finalista, né? Geralmente as histórias só apareciam por Stan Lee e Jack Kirby, né? A gente tinha dificuldade até de antigamente saber quem arte finalizava. O Jack Kirby é incrível porque conforme eu vou lendo mais histórias desenhadas por ele, né? Histórias em quadrinhos desenhadas por ele, eu vou vendo uma evolução do Kirby incrível, cara, com o passar dos anos. Ele vai melhorando o traço dele de uma maneira muito interessante
Eu gosto muito de ver inclusive as expressões faciais que o Jack Kirby aplica nos personagens, né? Olha aqui a surpresa, por exemplo, de um soldado do exército, o tom pedante do General Ross. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é que o Kirby ele não fazia os uniformes ficarem tão justos no corpo dos personagens como a gente acabava vendo depois na década de 80, na década de 70, né? Mostrando todos os músculos. Se vocês repararem, o uniforme do Quarteto Fantástico ele é até de certa forma um pouco mais largo, né? Você vê as dobras do tecido. Eu acho isso interessantíssimo que o Kirby aplicava aqui no quarteto. Olha só, olha que interessante, cara. Enfim, é uma história que o argumento do Stan Lee, mais uma vez, ele se mostra um pouco... eu não quero dizer a palavra infantil, mas é inocente. Eu acho o argumento dele um tanto quanto inocente, mas isso aí era uma outra época, tá? Eu vou dar um exemplo da inocência. O Hulk ele chega no edifício Baxter, né? Ele quer ir até o topo do edifício para poder encontrar com os amigos dele. Ele perde o botão que aciona o elevador, ele destrói a porta do elevador e vai subindo pela corda, tá vendo? Então esse tipo de é o tipo de coisa que não cabe mais hoje em dia. É bem inocente, mas que também não estraga a história em hipótese alguma, muito pelo contrário. A história continua sendo divertida, né? Um outro ponto aqui que eu queria mostrar para vocês. Tem mais alguns pontos, na verdade. Tá aqui o Fantástico Carro, que ele já tinha passado por uma reformulação. Se vocês observarem no último vídeo sobre quadrinhos aqui do canal, quando eu falo sobre o primeiro encontro do quarteto com o Namor, o Príncipe Submarino, eles tinham um Fantástico Carro absurdo de feio. Parece design de Star Wars, inclusive, né? E agora ele já tem um design mais interessante, o Fantástico Carro, né? Nessa época aqui das revistas em quadrinho da Marvel, o Incrível Hulk, o Dr. Banner, precisava de um aparelho para duplicar a radiação da bomba gama para se transformar no Hulk. Ele precisava de um aparelho, olha só. Mais uma vez aqui o primeiro encontro entre o Hulk e o Coisa. Então esses são alguns detalhes que eu achei interessantes para mostrar para vocês sobre uma história que ela é, como eu disse, inocente, mas que é importantíssima porque mostra o primeiro encontro do Quarteto Fantástico com o Hulk e a primeira porrada entre o Coisa e o Hulk. Acho interessantíssimo. Essa edição aqui, pessoal, eu vou falar sobre ela inteirinha, tá? Faltam mais duas histórias ainda, duas ou três, não lembro. Mas eu acho que seria muito interessante se vocês corressem atrás, quem tiver interesse, dessa edição aqui, porque ela é barata, você encontra aí no mercado de usados com facilidade até. Ela é barata e você tem uma série de histórias interessantíssimas aqui dentro, incluindo a do nosso bate-papo de hoje. Beleza, pessoal? Eu volto em breve para falar mais sobre essa belezinha aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o likezinho aí. Um grande abraço.